Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse daqui é o Hyundai HB20 ano 2020-2021 e é o carro da minha mãe. Sim, ela comprou 0 km. Será que ainda vale a pena comprar hoje, depois de 4 anos de uso, esse veículo no mercado de seminovos? Vou te contar tudo sobre ele, o que ele tem de bom, o que falta nesse carro, quais foram os problemas que aconteceram nesses últimos anos. Tudo o que você precisa saber antes de adquirir o seu próximo carro seminovo. Vem comigo! Para quem já acompanha o canal há algum tempo, sabe que esse daqui é o carro que a minha mãe tem atualmente. Ela teve durante 9 anos um Renault Logan automático, um carro que pouca gente lembrava que existia com câmbio automático, um carro que nunca incomodou ela em questão de manutenção, mas ao mesmo tempo era um carro mais simplificado, com a direção pesada, com um câmbio não tão bom, um carro com consumo de combustível excessivo. E aí lá em final de 2020, ainda quando estávamos em pandemia, ela resolveu trocar aquele veículo e alguns hatches estavam na lista, ela não queria mais sedã. Então tinha esse, o HB20, tinha o Onix, tinha o Argo, tinha o Ka, tinha o Polo. Eram basicamente esses os carros que ela estava olhando. E eu tinha algumas recomendações para ela, mas é claro que ela é que tinha que escolher o veículo, né? E no final não foi só a escolha do carro, mas sim da negociação também muito boa. Naquela época, os preços ainda não tinham disparado como disparou logo em seguida. Então, esses carros ainda tinham preços mais possíveis de ser alcançados na hora da compra, né? O preço de tabela desse carro, que é a versão Evolution, é uma versão intermediária com câmbio automático, R$71 mil na época. Mas, naquelas negociações de concessionária, saiu por R$65 mil. Pois é, sabe quanto é que é a tabela FIP dele hoje, 4 anos depois? R$71 mil, sim. A mesma coisa de quando ele era 0 km por causa dessa loucura de preços. Na hora de comprar um veículo desses, usado, seminovo, lembrem-se sempre de consultar a placa deles na empresa Olho no Carro. Utilizando o nosso cupom Opinião Sincera, vocês têm 15% de desconto e lá vocês vão saber se esse carro tem algum tipo de pendência judicial, algum tipo de pendência financeira, se esse carro já passou por sinistro, se esse carro já passou por leilão, tudo aquilo que as pessoas às vezes tentam esconder quando vão vender um carro usado ou seminovo. Então consulta a placa do seu carro na Olho no Carro para saber tudo o que ele esconde por trás do documento. Mas beleza, e por que chegamos nesta versão aqui na Evolution? Por que não numa mais simples? Porque a minha mãe tinha uma exigência, ser câmbio automático. Legal. Por que não pegar a versão, então, X, que era mais altinha, né, o HB20X, e vinha com o motor 1.6 aspirado. Esse aqui vem com o motor 1.0 turbo, porque era mais caro, o dinheiro que ela tinha para comprar era esse. Claro que ela queria a versão Diamond, que vinha mais completa e tudo mais, mas o que deu para comprar foi isso aqui na época, e ele já entrega tudo aquilo o que ela queria. As exigências dela para mim naquela época eram câmbio automático, ar-condicionado e direção leve. E isso tudo esse carro tem. E até mais coisas que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Como ele já é um 2020, modelo 2021, ele já vem com algumas leves modificações. Todo ano a Hyundai modificava um pouquinho o HB20. Sim, ele ainda é o bagre, né? Aquele que seria o mais feio, vamos dizer. Mas a minha mãe até acha bonito, então tá tudo certo. Claro que ela acha mais bonito o novo, mas ela até então isso aqui não incomodava ela. Mas já teve algumas modificações, como por exemplo, essa volta aqui ser toda preta, né? Logo que ele foi lançado, lá em 2019, ele tinha essa volta aqui da grade cromada. Agora, na versão dela, já tem essa grade preta. Já dá uma cara um pouco melhor pro HB20, né? Mesmo assim, ainda tem essa cara de bagre, né? Ele vem com faróis halógenos, né? Não, até hoje, na verdade, o HB20 não vem com farol de LED, então farol halógeno, e não tem DRL nessa versão. Inclusive, para melhorar a luminosidade, eu coloquei uma outra lâmpada, eu coloquei uma lâmpada da Osram, que é mais forte, mais potente, mas ainda assim dentro da lei, né? Então, inclusive, vou até deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem, caso queiram. Essa lâmpada melhora muito a visibilidade à noite, tá? Já vem também com faróis de neblina, também algo que na versão Evolution tem, nas versões mais simples não tem. Mas não tem sensor de estacionamento aqui na frente. O que ele não tem também nessa versão, na verdade até nessa época aqui da geração, é
ADAS, ou seja, ele não tem a câmera lá no para-brisa, não tem radar, nada disso, então ele não tem frenagem automática de emergência, ele não tem ACC, correção de faixa, alerta de ponto cego, nada disso. É um carro mais simples, que eu gostaria que tivesse sim, mas naquela época poucos veículos tinham tudo isso e eram muito mais caros do que ela pôde comprar isso. E hoje no mercado de usados, muitas vezes as pessoas até preferem por ser um carro mais barato. Ah, ele também tem, esqueci de falar, acionamento automático dos faróis. Então, pelo menos isso que também é algo que na versão Evolution de um ano antes não tinha o acionamento automático do farol. Nessa versão aqui já tem. Os limpadores não são automáticos, tem que ligar, né? Não tem nada automático nesse caso. Tem repetidores de seta aqui nos espelhos. Não tem chave do tipo presencial, é uma chave do tipo canivete. A presencial era só na Diamond, então aqui, ó, tá aqui a chave com abertura, fechamento, abertura do porta-malas, né? E canivete. Isso é algo que depois ela ficou pensando que poderia ser algo interessante para ela. Aqui na traseira vem com limpador de bastidor traseiro. Vem com adesivo da Opinião Sincera, sim, claro, né? E também vem com essa aparência, né? Com esses aqui um pouco mais escurecido e tudo mais. E nesse caso, a versão Evolution vinha já com os sensores de acionamento traseiro, mas não vinha com câmera de ré. Embora este carro da minha mãe está com a câmera de ré, porque a gente colocou na concessionária. Não é a câmera original, mas é uma câmera colocada na concessionária que ficou ok, depois lá dentro a gente vê. O que eu não gosto muito realmente é da luz de ré ali embaixo, mas é melhor do que hoje nos HB20 novo, que até o pisca é embaixo, né? Outro ponto interessante é que essa versão já vem com rodas de liga leve e umas rodas que eu considero bonito, aro 15, que eu acho um tamanho perfeito para esse nível de carro, porque ela fica um pneu alto, né, um pneu bom de andar, esse aqui é um 185/60 aro 15, fica confortável e também não é um pneu tão caro na hora de trocar. E essa roda é diamantada com um detalhezinho escurecido. Lembrando, né, que vocês quiserem trocar o pneu do carro de vocês, pneustore.com.br é o melhor lugar. Aqui não precisou. Vou mostrar para vocês por quê. Porque ele está só com 23 mil quilômetros. Sim, o carro tem 4 anos, mas só 23 mil quilômetros ainda. Mas caso a gente precise trocar eles, né? Quando precisar trocar, vai ser lá na Pneu Store usando o nosso cupom OP Sincera, que te dá 3, 5 ou 7% de desconto, dependendo da marca do pneu. Vocês também estão vendo que o freio é a tambor, o que é meio padrão nesse nível de carro, principalmente nessa época, né? E também suspensão do tipo semi-independente, ou aquela suspensão eixo de torção, né? O porta-malas, olha só que legal, tem abertura elétrica aqui, né? Então ela abre e tem 300 litros, o que é o mesmo porta-malas do Argo, o mesmo porta-malas do Polo, por exemplo, mas maior do que o do Onix, maior do que o do Peugeot 208, por exemplo, maior do que o do K, né? Só perde, claro, Claro, hoje tem mais, hoje tem o C3 também, é maior, tá? Mas na época só perdia pro Sandero, né? O porta-mala é bom, é bem acabado, tem um carpetinho aqui, as laterais de porta são revestidas, tem também um carpete aqui em cima, né? E aqui embaixo a gente tem um step do tipo temporário, assim, aqueles fininhos, ó, 1, 2, 5, aro 15, né? E aí, olha só, pra essa tampinha aqui ficar bem firme, ele tem esses apoios aqui. Só que se tu colocar aqui um pneu convencional, né, quando precisar trocar, vai ter que tirar esses apoios aqui, né? Mas é isso, eu gosto do tamanho do porta-malas desse carro. Inclusive a gente já viajou para o Uruguai, eu e minha mãe, nesse carro. Tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui embaixo também da viagem pro Uruguai com o carro. Foi bem legal e a gente se deu muito bem aqui, né? Puxa aqui para fechar e tudo certo. Em relação a tamanho, a minha mãe queria um carro menor, né? Então ele é muito bom para quem quer um carro pro dia a dia, né? São 3,94 metros de comprimento, 2,53 metros de entre-eixos, 1,72 metros de largura e 1,47 metros de altura. Além disso, ele pesa só 1.091 quilos, o que é ótimo, né? E também ele tem um tanque de capacidade de 50 litros, o que é bom, né? Porque tem alguns carros aí hoje, por causa das novas normas de emissões, que os tanques estão diminuindo, 42, 43 litros, né? Então aqui já tem um pouco mais de capacidade, aumenta a autonomia. Mas a autonomia também tem a ver com o consumo do veículo, né? Vamos falar um pouco sobre este motor aqui. Aqui embaixo nós temos o 1.0 3 cilindros turbo TGDI da Hyundai. É um motor
bem moderno, um motor que já está no mercado há bastante tempo. A Hyundai é uma das primeiras até a um 3 cilindros, né? Já vinha desde lá da época, claro, vinha no Picanto, mas que era da Kia, mas ainda assim é o mesmo motor, né? Depois teve uma leve evolução ali que não deu muito certo para ser um motor turbo para concorrer com o Up naquela época, e logo depois chegou esse aqui com injeção direta e um motor muito melhor. Tanto no desempenho como no consumo, e muito bom na durabilidade. Sim, esse motor aqui é um dos mais duráveis hoje do mercado de 1.0 turbo. Esse motor não incomoda, ele não incomoda mesmo. Até agora nós tivemos um problema nesse carro e foi realmente no motor, mas algo simples. Aqui embaixo da admissão passa um cano, um tubo de água, e esse tubo ele se rompeu, né? Não é se rompeu, ele começou a vazar, começou a abrir e começou a vazar. E isso foi trocado em garantia. A própria Hyundai, em nenhuma revisão do carro, viu e falou, ó, tem um probleminha e isso nós estamos trocando em garantia para a senhora. Foi trocado e depois nunca mais incomodou. Então, assim, ela nem chegou a perceber isso, mas a própria Hyundai avisou. Então, é isso. Até então, eu sei que o carro tem pouca quilometragem, só 23 mil quilômetros, ok. Mas até então foi o único problema que nós tivemos nesse carro. Depois disso, só revisões periódicas por tempo, né? Ela já fez 4 revisões, né? É um motor que tem 120 cavalos na gasolina, 120 no etanol, 17,5 kgfm de torque nos dois combustíveis também. Não altera nem torque nem potência em ambos os combustíveis. Ele é equipado com um câmbio automático de 6 marchas, que é muito bom também, funciona muito bem. Teve depois opções desse motor com câmbio manual, mas nessa época não tinha. Nessa época o câmbio manual só vinha no 1.0 aspirado, tá? E também tinha opções desse carro, nessa época, com o motor 1.6 aspirado também, mas ele ficou pouco tempo em linha e logo depois ele foi substituído e ficou só o 1.0 turbo. Então é mais fácil de encontrar o 1.0 turbo. Ah, Gustavo, mas o 1.6 acho que vai dar menos manutenção no futuro. Provavelmente sim. Provavelmente tem menos componentes a estragar, né? Não tem turbina, não tem injeção direta e outros mais, né? Então, assim, de repente, se tu quer ser mais conservador e quer comprar um desses com o motor 1.6 aspirado, também é legal, também dá. Nesse caso aqui, a versão que minha mãe queria não encaixava no 1.6, então ela terminou pegando o 1.0, e como ela anda pouco mesmo, para nós tá tudo certo. Você pode ver que ela mantém o carro muito limpinho, né? Muito bem feito. Tivemos que trocar a bateria dele, né? Depois de 4 anos de uso, a bateria realmente começou a dar uma arriada, mas de resto, isso é uma manutenção comum, né? Manutenção normal. De resto, nada a ser feito. Ainda assim, tem algumas simplificações, como por exemplo, aqui não tem a mantinha e tal, não sei o que, mas eu acho isso, eu considero até ok pro nível que é o carro. Agora, onde eu acho que esse carro mais peca, realmente, é não ter mais airbags. Nessa época aqui, ele realmente tinha tirado 0 estrelas no Lightning Cap, no teste, né? Porque ele tinha só 2 airbags. Logo depois, ele recebeu 6 airbags, e hoje todas as versões do HB20 têm 6 airbags, mas nessa época eram somente 2, e assim, tinha até carros mais simples, tipo o Kwid, que já tinha 4 airbags, né? Então ficava meio estranho. E seus principais concorrentes, como o Polo, que tinha 4, e o Onix, que tinham 6 airbags, tinham melhores notas no teste de colisão. Mas agora vamos conhecer ele por dentro, mas lembrando que ele tá muito limpo, muito bem lavado, porque a gente levou ali na Tuyo Car Detail, eu levei, né? Na Tuyo Car Detail ali, que é mais que uma lavagem, uma estética automotiva, para dar esse talento aqui no carro. E ela sempre leva o carro lá para lavar, mas aproveitei para lavar e dar esse agradinho para minha mãe também, né? Vamos conhecer aqui por dentro ele, então. Aqui dentro ele é um carro simples, vamos dizer assim, mas um carro bem honesto, bem ok, né? Pelo menos a minha mãe gosta bastante, tá? Ó, vamos lá. Multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay com fio, tá? Hoje o HB20 já tem o multimídia de 8 polegadas, já tem o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Nessa época ainda não. É a mesma cara ainda do multimídia, tem os botões aqui embaixo, ó. Se eu apertar aqui, ele volta pro padrão. Se eu vier aqui, ele vai pro rádio. Opa, tá alto. Se eu vier para cá, se eu apertar aqui, ele vem pro menu principal, que é isso aqui. Então, assim, ele é bem simples, ele é todo monocromático, vamos dizer assim, mas funciona. Tem as teclas físicas aqui embaixo, que a minha mãe gosta, né, e eu também gosto. E aqui ele tem o touchscreen sim, mas assim, bem simplificado realmente o funcionamento dele. Mas tendo Android Auto e CarPlay já resolve muito dos problemas. A câmera de ré que eu tinha falado para vocês, que não é original, ela foi colocada na concessionária, ela é bem ruinzinha, ela é bem fraquinha. E ela colocada lá embaixo do para-choque, ela não tem uma visão muito boa não, tá?
Mas já ajuda, né? Melhor do que não ter. Mas poderia ser melhor nesse caso aqui. Acho que a original é melhor a resolução, né? Ele tem esse detalhezinho aqui assim, parece um prata, né? Que fica bonito. O painel, ele tem um plástico que não é com soft touch, mas também não é um plástico de má qualidade, sabe? As portas também, ó. Não é uma porta de má qualidade, mas é de plástico. Onde a gente apoia o braço tem tipo um couro, né? Embora os bancos não sejam de couro. Nessa versão Evolution, os bancos são de tecido. Eu gosto de banco de tecido, eu acho legal. Tem gente que prefere banco de couro, aí teria que partir para a versão Diamond, né, no banco de couro. Tem gente que prefere limpar, tudo. Eu ainda gosto do banco de tecido, até porque eu não tenho filhos, né, como o Felipe, né. Mas aqui no encosto tem um detalhezinho de couro, né. Os vidros são todos elétricos e com One Touch em todos eles, tá. Tem o espelho retrovisor elétrico, não tem rebatimento do espelho, né, algo mais simples aqui. O volante, ele não tem revestimento de couro, é só realmente um volante mais simples, mas multifuncional. Do lado esquerdo eu controlo o multimídia, tá? Então tem o controle do multimídia. E do lado direito tem piloto automático. Sim, então ele tem o controle de cruzeiro, claro que não é adaptativo, mas ele tem o controle de cruzeiro. E é isso. Tem aqui o acendimento automático do farol, como eu tinha falado para vocês. Aqui não tem o acionamento do limpador, né? E o painel, bom, o painel ele é bem simplificado realmente, né? Ele tem, parece aquele painel de moto, parece aquele painel que vinha no Onix antigo, né? Que é um contagilho aqui mecânico, né, analógico, e aqui um digital, mas um digital monocromático, um digital simples, tanto é que para mexer no digital tem que mexer aqui, ó, tem um botãozinho aqui, ó, não se tem mais isso hoje em dia, né, aqui, ó, um botãozinho, né, então tá ali, o carro tá com 23.300 quilômetros, né, em 4 anos, aqui, ó, 9,8 por litro, na verdade ele faz 10, tá, ele faz 10,5 por litro, esse é o normal dele fazer na cidade. Até tinha esquecido de falar o quanto que ele faz segundo em metro, né? Segundo em metro ele faz 11,8 na cidade e 14,2 na estrada, na gasolina. Na prática, minha mãe faz 10,5 na cidade, é isso. E na estrada a gente já fez até 18, né, com ele, dependendo da velocidade, 16, 18, tranquilo de fazer, né, ele é bem econômico nesse ponto, né, e é muito mais econômico que o carro que ela tinha antes, né, que fazia 7,5 na cidade, então ela tá super feliz nisso. Mas realmente o painel é simplificado, ele tem só a velocidade, temperatura e combustível aqui, e tem sim computadorzinho de bordo, né, só que tem que apertar neste botãozinho aqui, né, depois ele já recebeu um painel novo, onde tu aperta uns botões aqui no volante, que tem muito mais, faz muito mais sentido, né? Tem controle de tração e de estabilidade, que tu pode desligar naquele botãozinho ali. E o ar-condicionado, bom, o ar-condicionado ele é digital, mas ele não é automático. Ele simplesmente tem uma cara digital, mas o funcionamento dele é como se fosse um analógico convencional, ele só tem essa carinha de digital realmente, né? Então assim, eu viro aqui, ó, a temperatura vai aumentando e ela gira ali a temperatura, ou quando eu mexo aqui, ó, aumenta ali também, mas ele não faz algo automático que regula a temperatura, né? Até que não tem um número de temperatura, 20 graus, 18 graus. É simplesmente como era no Agile, vocês lembram do Agile? É a mesma coisa. Ele é manual, mas ele tem essa aparência de digital, né? E tem os teclas físicas aqui embaixo também, para ligar o ar-condicionado, recirculação e tudo mais, né? Por aqui, né? Aqui o botãozinho de abrir e fechar a porta, né? E ele recebeu junto com aquela pinturinha na frente da grade lá, ele também recebeu essa telinha aqui, ó. Abre e fecha aqui, ó, que os modelos antes não tinham, tá? Antes de 2020, que era tudo aberto aqui, então ele recebeu isso aqui para fechar, que tu pode deixar tuas chaves, como minha mãe aqui que deixou 60 mil chaves aqui, né? Tem uma porta 12 volts aqui, uma porta USB de conexão com multimídia e uma porta USB para carregamento, carrega um pouco mais rápido. E aqui não tem nenhum tipo de revestimento, então a chave, ó, faz barulho realmente, mas deixa fechadinho aqui. Aqui ele tem o freiramento convencional, tem mais um porta-objetos aqui que tem mais chave, que eu não sei do que é, essas chaves. E ele também tem o encosto de braço, que antes, em 2019, ainda não tinha esse encosto de braço aqui. Que, na verdade tinha um encosto de braço que era aquele mais simplesinho, que saía só do banco aqui, sabe? E aí esse aqui ainda se move, ó, para trás e para frente, o encosto de braço. E aí ainda tem mais um espaço aqui dentro para porta-objetos, né? Ele não tem aqui o espelho fotocrômico, um espelho convencional. Aqui também tem luzinhas de leituras individuais aqui no meio. Tem aqui um espelhinho, mas sem luzinha. Desse outro lado também, claro, né? Tem alças de mão ali em cima, tem regulagem de altura do cinto, né? Mas como eu falei para vocês, só tem 2 airbags. Essa é a maior falha desse carro.
só ter 2 airbags realmente, né? Vamos ver como é que é o espaço interno ali. A porta, ela continua sendo de plástico, mas ainda continua com revestimento aqui onde a gente apoia o braço, isso é ótimo. Aprendam, montadoras, sempre coloque revestimento onde a gente apoia o braço. Não quer botar aqui na porta e tal, beleza, mas onde a gente apoia o braço tem que ter um tipo de revestimento. Botar o braço num plástico duro é ruim, né? Ele não tem o encosto de braço aqui, né? Mas ele tem o obrigatório por lei, que é o Isofix, o cinto de 3 pontos e o encosto de cabeça. Ele também não tem saída de ar-condicionado e nem porta USB aqui atrás. Poderia ter pelo menos a portinha USB, né? E tem um porta-revistas neste lado aqui. Tem uma luzinha aqui atrás, que é bom, e também tem alça de mão aqui atrás. E é isso. Vamos dar uma volta agora, que eu acho que a parte mais legal desse carro é dirigir. Vamos lá então para a melhor parte do vídeo, que é andar no carro. E eu esqueci de mostrar aqui, ó. Ele tem regulagem de altura e de profundidade do volante, tá? De profundidade do volante e também regulagem de altura do banco do motorista. Então tu consegue se posicionar muito bem no carro. A minha mãe, por exemplo, anda com o banco lá em cima, né? Eu já gosto de andar com o banco lá embaixo. Vamos sair para dar uma volta com ele, então. Primeira coisa que a gente percebe, quando tá parado, eu vou até parar de novo. Vibração do motor. Ele não tem start-stop, então ele não desliga o carro no semáforo, mas a Hyundai, nessa época, ela não trabalhava tão bem assim com a vibração do motor. Então a gente sente bastante a vibração do motor quando o carro está parado, né? A minha mãe acho que nem sente mais, ela já se acostumou com isso, mas hoje em dia é muito melhor isso, né? Hoje em dia a gente não sente praticamente nos carros mais essa vibração, né? Porque tem os calços hidráulicos e ainda o câmbio desacopla, então tu para de sentir a vibração quando tá parado. Quando tu começa a andar com o carro, essa vibração passa, então tá tudo certo. Então andando com o carro, tu nem lembra que o carro é 3 cilindros. Mas o legal do carro turbo 3 cilindros é isso aqui, ó, que a minha mãe gosta, ó. Quando tu acelera assim, ó, meio pé, ó, e ele retoma rápido. E ele vem com essa retomada rápida, sabe? É isso. Quando eu tava com o City Touring que eu tive, que era com motor 1.5 aspirado e câmbio CVT, que eu dei pra ela dirigir, ela falou assim: ai, mas o meu carro é mais rapidinho pra acelerar. Ela não sabe se o carro dela é turbo, se é aspirado, se o câmbio é CVT, se é automático, ela não sabe essas diferenças, né? Mas ela percebe na hora de andar com o carro que o dela era mais rapidinho para acelerar, ou seja, né, não quer dizer que o 0 a 100 seja menor ou melhor, é só essa aqui, ó, esse meio pé assim, aquela empurradinha do turbo de baixa que é legal nesse carro aqui. Inclusive o 0 a 100 dele é em 10.7 segundos, é um 0 a 100 bom, tá? Não é dos mais rápidos, hoje em dia dos 1.0 turbo tem aí os da Fiat que são mais rápidos, fazem até em menos de 10 segundos, né? Mas ainda assim tá ok para fazer uma ultrapassagem na estrada ou para andar na cidade, ele vai bem. Como eu falei para vocês, a gente tem um vídeo aqui da gente indo pro Uruguai com o carro carregado e sem dificuldade nenhuma. Eu vou colocar aqui, ó, no manual, inclusive não falei, né, que ele tem trocas de marcha manual aqui. Então é um câmbio de 6 marchas com trocas manuais só aqui, não tem uma borboleta. Vou desligar o controle de tração e vou dar uma arrancadinha aqui, vamos ver. Ó. O câmbio, ele é muito suave para trocar marcha, ele só não é tão rápido. Não vou chegar a 100 aqui porque nós estamos numa via pública, né? Mas aqui, ó, o câmbio, ele não é tão rápido assim, mas ele é muito suave. Então quando tá andando no teu dia a dia aí, comumente, né, sem acelerar, sem nada disso, ele é muito suavezinho para trocar de marcha. Muito, muito suave. E para priorizar o consumo, ele sempre tenta andar com uma marcha alta. Às vezes eu vejo que eu vou acelerar e ele dá uma reduzidinha assim, porque ele tá sempre com uma marchinha mais alta para andar com a rotação sempre baixa do motor. O que é bom, né, nesse caso aqui. A suspensão, eu também acho ela ok, não acho nem dura, nem muito macia. Ela tá num nível que eu acho bom, né, para ser um carro confortável de andar e também estável ao mesmo tempo. Os bancos são muito gostosos. Na época, sempre disse isso, que o Onix tinha um banco muito pior do que o do HB20. O HB20, o banco era muito mais confortável do que o do Onix, e continuo dizendo isso, né, até hoje, na verdade, né? Então ele é muito bem acertado. Para dirigir, ele é muito bom. O seguro dele também eu considero tranquilo também, R$ 1.600 a minha mãe pagou, né, agora nesse último ano. Claro, ela tem 64 anos e tudo mais, mas assim, acho que tá ok, né, R$ 1.600, depende de cada um aí, óbvio, mas eu acho que tá bem ok, bem de acordo com o que ela tava esperando. E as manutenções,
Ela fez as 4 manutenções também lá na Hyundai, sempre por período, né, por tempo, não por quilometragem, com preço fixo também. Tá ok também, não nada absurdo. Eu acho que a mais cara foi R$900 até agora, as outras tudo 400, por aí, né? Também acho que tá tudo dentro do padrão dessa categoria aqui. E uma coisa que eu esqueci de mostrar quando a gente tava aqui dentro do carro antes, a qualidade sonora dele é muito ruim. Sim, os alto-falantes são horríveis, não tem tweeter aqui em cima, então não tem aquele palco sonoro que a gente espera, né? É só aqui embaixo, só aqui na porta, realmente, e a qualidade é ruim, falta agudo, falta grave, falta tudo. Realmente o multimídia é razoável, passa, mas os alto-falantes são muito ruins. De novo, pra ela tá bom, ela disse que tá certo, escuta, mas se o carro fosse meu, eu já tinha trocado, eu tinha colocado uns tweeters aqui em cima, né, pra ter mais palco sonoro, uma qualidade melhor de alto-falante, porque realmente o som é bem ruim mesmo. Diferente do que a Stellantis faz, por exemplo, que todos os carros têm som bom. Seja Fiat, seja Jeep, seja Citroën, Peugeot, todos têm som bom. Agora, por exemplo, ó, que eu tava acelerando um pouquinho, ele tava com rotação bem baixinha, ou seja, assim, pra economizar bastante, né? Quando eu dei um toquinho a mais, aí ele, opa, tem que acordar, né? Barulho é bem dentro da que a categoria entrega, assim, normalmente, né? Tá de boas. A direção é bem leve, que era uma das exigências dela na época, né? Então, assim, ela adora o carro, né? Ela adora o carro, até que às vezes ela fala, de repente trocar por um SUVzinho, alguma coisa assim. Aí eu digo pra ela que qualquer SUV acima de 100 mil, ela já, não, eu não vou trocar meu carro, né? O carro dela vale 70, qualquer coisa acima de 100 mil. O carro tem 23 mil quilômetros, não tem por que trocar, né? Mas realmente, naquela época, esse carro era um carro intermediário. Então, todos os níveis de equipamento que vocês estão vendo aqui, que não é ruim, mas todos os níveis de equipamento era de um carro intermediário. Hoje, já seria de um carro de entrada. Só 2 airbags, um ar que não é digital, não tem banco de couro, não tem chave presencial, não tem um farol de LED, né? O multimídia é pequenininho. Pequenininho não, mas não é tão grande. Então, assim, para hoje em dia, já tem coisas muito mais modernas e melhores, claro, né? Não tem nenhum sistema ADAS. Mas naquela época, e pelo preço que foi pago nesse carro, eu acho que tá de muito bom tamanho. E hoje no mercado de usados, ou de seminovo, eu acho ele muito bom. Ele entrega muito, é um carro que não dá problema, que não estraga muito. O único problema que a gente teve foi aquele que eu falei, né? Que foi trocado em garantia ainda, né? Super gostoso de dirigir. Eu gosto muito mais de andar nele do que andar no Onix, por exemplo, né? Agora, claro, a aparência dele não é das melhores, né? Eu realmente acho ele feio, a minha mãe diz que não se importa, que pra ela até acha bonitinho, então, né? Cada um sabe do seu, né? O que ama, quem ama o feio, bonito ele parece, alguma coisa do gênero, né? Então é isso. Mas toda vez que eu pego ele, eu falo, nossa, como esse carro é espertinho, é rapidinho de andar. Aqui, ó, dá uma aceleradinha, ó. Ele vai, ele acelera, ele é muito bom. E ele é pequenininho, então cabe em qualquer lugarzinho, qualquer vaga. Fácil de andar, fácil de manobrar, de passar no meio das coisas, assim, sabe? Ela adora o carro, é o carro que ela usa todo dia o carro pra ir trabalhar, só que ela trabalha perto, né? Por isso que roda pouco, na verdade. Mas assim, tá de bom tamanho pra ela o carro e pra grande maioria das pessoas hoje, pra ter o seu carro do dia a dia. Eu acho ele um carro sensacional. Gostaria que tivesse mais equipamentos, principalmente mais airbags, gostaria muito, mas às vezes a gente não consegue ter tudo que a gente quer, né? E vocês, o que acham? Uma boa compra hoje no mercado por 70, 71, 72 mil reais? Eu acho, eu gosto bastante, não é porque é o carro da minha mãe, mas eu gosto. E também é o mesmo carro que a mãe do Felipe também tem. Ou seja, as duas mães têm um HB20 Bagre, só que o dela ainda é de um ano antes, que não tem esses 3 detalhes que eu tinha falado, que eu tinha comentado com vocês. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Valeu, mãe, por emprestar o carro. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.